Olá, meu nome é Ricardo e nesta videoaula vamos dar sequência ao desenvolvimento do nosso aplicativo para manipulação do registro. Então, terminando de ajustar a nossa tela aqui, começando os procedimentos para a gente iniciar a leitura do registro do Windows. Então, inicialmente, eu vi no meu monitoramento que eu tenho um errinho aqui na minha tela. Eu tenho aqui não permitir. Na verdade, eu tinha aqui permitir, né? E aqui eu queria dizer não permitir que temas alterem os ícones. Então, aqui nesse último checkbox aqui, eu vou alterar o permitir aqui no começo por impedir. Impedir que temas alterem os ícones. Pronto, agora sim. E agora nós precisamos dar nomes aos nossos componentes da nossa tela. Então, aqui nós temos checkbox 1, checkbox 2 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um nome para cada um desses componentes e também para os botões. Então, começando com o primeiro deles aqui, vamos procurar aqui nas Properties a propriedade Name e nós vamos colocar aqui então CHK de checkbox, né? Ícone lixeira. Pronto. O outro aqui vai ser o CHK ícone usuário. E assim o nome sugestivo para cada um deles. O outro aqui vai ser CHK ícone computador. CHK ícone rede. CHK ícone painel. E o último aqui, CHK impedir alteração. Depois aqui do outro lado nós temos então o CHK exibição do painel, exibição painel, CHK barra idiomas e o CHK UAC, que é o controle de contas de usuário. CHK desativa UAC. Pronto. Este botão aqui de salvar as mudanças, a gente vai chamar ele de BTN salvar. E o de sair aqui, a gente vai chamar ele de BTN fechar. Opa, escrevi errado o meu fechar aqui. Fechar. BTN fechar. Neste botão BTN fechar aqui, você pode já dar um duplo clique nele e colocar aqui o comando close para fechar a aplicação. Agora nós vamos ter que criar as rotinas. Vamos salvar tudo que a gente fez aqui. A gente vai ter que criar as rotinas para fazer a leitura do registro no Windows. A primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura do registro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma unidade de código, uma unit separada para fazer essas rotinas. E dentro dessa unit, a gente vai colocar todas as funções que a gente vai utilizar no decorrer do nosso curso. A gente vai colocando as funções separadas, então. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui em File, New, Unity. Vou salvar essa unit aqui, ó, vou dar um save e vou chamar ela de UNT Funções. Pronto, chamei ela de UNT Funções dentro da mesma pasta da minha aplicação. Aqui em cima, para baixo de interfaces, aqui a gente tem que colocar as uses que a gente vai ter no na nossa Unity. Então aqui em uses, dá um enter e um tabzinho, a gente vai usar a Unity Windows, a Unity sysutils e a uses registre. Vão ser as três units que a gente vai utilizar. Depois de uses, vamos abrir dois espaços aqui, a gente vai declarar a cláusula type. A cláusula type, você vai criar a tua classe, que nós vamos criar uma classezinha com essa unit funções para a gente poder utilizar todas as funções que tem aqui dentro. A gente vai criar a classe chamada tFunções e ela é igual a uma class. Aqui para baixo desse tFunções aqui, então a gente coloca um item que é o private.
outro item que é o protected e outro item que é o public, que é onde a gente vai fazer a declaração dos nossos métodos que a gente vai utilizar. Depois disso aqui, nós temos a implementation, ok? Antes da implementation aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui o var, var, daqui a gente vai criar uma variável reg, do tipo tRegistre, que vai ser a variável que a gente vai utilizar para manipular o registro. E é isso aí, podemos salvar a nossa Unity, está criado todo o esqueleto, digamos assim, da nossa Unity. Nessa Unity aqui a gente vai ter duas funções públicas que vão ser utilizadas então para ler as informações, inicialmente, né? Depois a gente vai tendo mais funções. Inicialmente a gente vai ter essas duas funções que é para ler informações do registro. Então a gente vai criar aqui funções do tipo class, que é para não precisar instanciar um objeto para utilizar aquela função. Então vamos declarar aqui class function ler registro. Essa função aqui abre e fecha parênteses, dois pontos, ela vai nos devolver um dado do tipo variant. Então aqui, entre parênteses, nós vamos colocar os parâmetros que essa função vai receber. Esses parâmetros vão ser do tipo string, mas depois a gente vai ter que converter um deles para o tipo hkey. Então o primeiro parâmetro vai ser a root key, que vai ser, por exemplo, hkey local machine, ou hkey corrente user e assim por diante. O segundo vai ser a key, que é o restante do caminho. E o terceiro vai ser o campo que a gente quer ler. Todos eles vão ser do tipo string. Criado isso aqui, você dá um Ctrl Shift C com o cursor do mouse em cima dessa função, ele vai gerar para você a implementação dessa função, a implementation aqui embaixo. Depois a gente vai criar mais uma class function, que vai ser a str to hkey, que vai ser para converter uma string em hkey. Ela vai devolver para a gente um valor do tipo hkey, que é o tipo de dados que o registro entende. E aqui dentro ela vai receber uma str key, ou seja, uma key no formato string. Então ela vai receber uma string e vai devolver um hkey. Ctrl Shift C de novo para gerar a implementação das duas funções. Vamos fazer primeiro essa do str2hkey para a gente utilizar ela depois na hora de fazer a leitura do registro. Iniciamos aqui então, a gente vai fazer o seguinte, ó, if uppercase, entre parênteses aqui, str key, se esse carinha aqui, se ele for igual, entre aspas simples, hkey, underline, classes, underline, root, que é uma das chaves do registro que a gente tem, né? Then, result, dois pontos igual, hkey, underline, classes, underline, root, ponto e vírgula. Pronto, então se o que vier para nós aqui for igual a hkey classes root, a gente vai devolver o hkey classes root, só que no formato hkey, não no formato string. Agora você faz assim, ó, você copia isso aqui, copia essa linha inteira e cola ela mais uma, duas, três, quatro vezes. Aqui no final, depois de classes root, vamos fazer assim para agilizar. O segundo aqui, ele é hkey underline current user. O outro aqui, cadê? Perdi meu cursor aqui. Hkey underline local machine. O outro hkey users. E o último aqui então hkey underline
current config. Então são as possibilidades que a gente tem. E agora aqui na frente, ó, você copia o nome e coloca aqui dentro das aspas simples o mesmo nome que está no final. Prontinho, ó, todos eles aqui vão ficar iguais, a parte que está entre aspas simples e a parte do final. Prontinho, está feita a nossa rotina de conversão. Agora vamos para a rotina de leitura de dados no registro. Nessa rotina de leitura de dados aqui, ó, a gente vai criar uma variável auxiliar. Então aqui antes do begin vamos colocar var e vamos criar uma variável tipo dados que vai ser do tipo, treg_datatype. Vai ser o treg_datatype é o tipo de dados do registro. Então ele vai ler o registro e vai dizer que tipo de dados que a gente tem ali no nosso campo que a gente está tentando ler. Então a gente vai começar a nossa função dizendo que o result é igual a false. Então ela vai retornar falso caso nenhuma ação seja executada, certo? Depois a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar o objeto do registro. Então reg, que é a nossa variável que a gente criou lá em cima, igual tRegistre.create, e aqui a gente vai passar um parâmetro extra entre parênteses que a gente não viu antes, que é o hKey, que é o key underline all underline access. Isso aqui quer dizer que a gente vai abrir essa chave de registro com direito total de leitura e de escrita nessa chave também. Agora a gente vai dizer que o reg.rootKey, está vendo aqui que a nossa rootkey ela requer um dado do tipo hKey, certo? Então, essa informação aqui, ó, igual, a gente vai usar aquela nossa função, que é a str_to_hKey, e aqui a gente vai passar o que veio aqui na variável aqui em cima, que é esse nome aqui, ó, rootkey, ponto e vírgula. Daí a gente vai dar um reg.openKey. Daí aqui a gente tem que dizer qual é que é a chave que a gente quer abrir. No nosso caso é a variável key e dizer se a gente quer criar ela ou não. No caso, false, a gente só vai ler ela, não vai criar caso ela não exista. E agora a gente vai fazer o seguinte, if reg.value exists, ou seja, se o valor existir, o valor que a gente está se referindo aqui é o que veio na variável campo. Então, se ele existir, a gente vai fazer um beginEnd aqui dentro e a gente vai começar as nossas verificações. Primeiro, a gente vai dizer que a nossa variável tipo dados é igual a reg.getDataType e a gente tem que dizer o campo também que a gente quer verificar o tipo de dados. Então, de novo, a variável campo que veio na nossa função. Então, o tipo de dados vai pegar lá do próprio registro qual é o tipo de dados que a gente vai utilizar. Esse tipo de dados aqui ele pode ter 4 tipos diferentes, 4 ou 5 se não me engano. Se você segurar o Ctrl e clicar em cima da função getDataType aqui, ó, segura Ctrl e dá um cliquezinho, ele vai te levar para essa função aqui do getDataType. Daí você segura o Ctrl e clica aqui em tRegDataType. Daí você vai vir aqui, ó, esses aqui são os tipos que você pode ter, ó, que é o unknown, string, expand string, integer e binary, binário, né? Então vamos copiar todos esses carinhas aqui, ó. Vamos trazer eles para cá e vamos colar eles no formato de comentário aqui. Vamos colocar 2 barrinhas na frente só para a gente ter essas informações. Agora a gente vai ter que verificar que tipo de dados que veio lá do registro. Então, if tipo dados for igual a string, que é o primeiro item que a gente vai testar aqui, a gente vai trabalhar só com string inteiro, tá? Então, se o tipo de dados for igual a rdstring, then, então a gente começa aqui a fazer a leitura do nosso tipo de dados string. Então, beginEnd aqui, vamos colocar aqui um try, e aqui, em vez de finally, nós vamos pegar aqui um except, para ele gerar uma exceção. Então, a gente vai tentar ler uma informação. Notem a estrutura, ó. If tipo dados igual a rdstring, then begin
end. Try, except, end. Certo? Então a gente vai tentar executar o que estiver aqui. Se der algum erro, ele vai gerar uma exceção para a gente. Então a gente só vai retornar falso. Aqui no try, a gente vai tentar fazer o seguinte: dizer que o result é igual a reg.read string, que é um tipo de dados string, e o campo. Pronto, só isso aqui que a gente precisa. E caso dê uma exceção, a gente vai dizer que o result é para ser igual a false. Pronto, está aí a nossa função de leitura de dados do tipo string. Agora a gente vai ter que verificar se ele é inteiro. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Reto com esse if aqui de cima, a gente vai criar um else if tipo dados for igual a rd integer, que é o tipo de dados inteiro, né? Então a gente tem que ler um inteiro. Aqui, then, vamos colocar aqui um begin end de novo. Dentro do begin end a gente vai colocar um try except e end. Dentro do try a gente vai dizer que o result é igual reg.read integer campo ponto e vírgula. Em caso de exceção, a gente vai dizer que o nosso result é igual a false. Ponto e vírgula para finalizar. Então, se deu um erro, vai ser falso. E para finalizar aqui, nós vamos criar mais um else, que vai ser para todos os outros casos. Então, else result igual a false, ou seja, se pegou um tipo de dados que não está aqui ou desconhecido, ele vai retornar falso. Antes de else e antes de else if não pode ter ponto e vírgula, então vamos corrigir isso daí para não dar erro depois na nossa rotina. E para finalizar aqui embaixo, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente vai ter que colocar aqui o reg.closeKey, para a gente fechar a chave que a gente abriu, e reg.destroy. Então a gente vai estar destruindo da memória os dados que a gente utilizou. Vamos apagar esse restante aqui, ó. E esse reg.closeKey, esse reg.destroy aqui, ele não pode estar, ele tem que estar aqui no lugar desse, antes do último end, ó. Ele tem que ter só um end abaixo dele, senão vai dar erro também para vocês aí. Então só pode estar nesse formato aqui. Então nós temos a nossa rotina para leitura de dados do tipo string e do tipo inteiro também. Agora a gente precisa só fazer um teste para ver se está funcionando. Então vamos lá na nossa Unity principal, vamos no menu File, Use Unity, vamos escolher a UNT Funções, vamos salvar tudo aqui, ó. E nesse botão aqui de salvar mudanças, vamos dar 2 cliques nele e vamos fazer um teste de leitura. Ou então pode ser até no formulário, vamos selecionar o formulário, vamos nos eventos. Vamos aproveitar que a gente selecionou o formulário aqui em Properties. Vamos mudar o name dele aqui, ó, para FRM Principal, para ficar o nome certinho também. Depois sim, vamos em eventos, vamos procurar o evento onShow, que é quando é mostrado o formulário, né? Vamos dar 2 cliques aqui, ó. E a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer um teste para ver se está funcionando a leitura de chaves do registro. Então nós vamos abrir o regedit aqui. Vamos voltar aqui para uma chave base. Vamos pegar aqui HKey corrente user. Pode ser essa aqui, no environment e daí a temp. Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui com o botão direito nessa chave, copiar o nome da chave. E temos o valor temp e o tmp. Então nós vamos vir aqui, ó, vamos colocar 2 barrinhas e colar aquele valor primeiro, né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai criar uma variável local aqui, ó. Vamos criar aqui uma var teste
que é do tipo variant, para a gente poder colocar qualquer coisa nela. E aqui nós vamos dizer o seguinte, ó, teste é dois pontos igual a, o nome da nossa classe é T funções. Deixa eu ver aqui, ele não reconheceu ainda meu T funções, deixa eu ver por quê, se eu coloquei já no use unities. É T funções ou como é que eu coloquei o nome da minha classezinha lá? Deixa eu ver aqui. T funções, exatamente, está tudo declarado no public. Aqui no principal, vamos ver. Ele não está fazendo a leitura, então eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu primeiro salvar todo o meu projeto aqui, deixa eu executar ele, ver se não tem nenhum erro. Tem um errinho aqui. Aqui eu, na minha função, no strKey, eu esqueci de botar dois pontos e string, que é o tipo de dados. Ok, agora sim, vamos salvar, executar. Agora ele vai ter um errinho aqui embaixo também, né? Que tem que botar os dois pontos e string. E isto aí. Agora eu creio que esteja tudo ok. Beleza, executou, botão de fechar já está funcionando. Vamos lá no nosso principal de novo. Teste é dois pontos igual a T funções. Agora apareceu T funções ponto ler registro. E a gente tem que informar aqui, entre aspas simples, a root key, vírgula, entre aspas simples aqui, vírgula, entre aspas simples o campo. Então a gente quer ler, a root key é o HKey current user, que é isso aqui, ó. Aqui, ó, Ctrl V. A nossa key é a environment e a nossa chave é a TMP, certo? E um ponto e vírgula no final. Então a gente está adicionando isso na variável teste. Daí agora nós vamos colocar aqui um show message, entre parênteses aqui, teste. Vamos ver se ele vai dar certo com o teste aqui. Vamos ver se ele vai mostrar essa mensagenzinha para nós. Então a gente vai tentar mostrar na tela o que apareceu ali. Vamos executar. Executou, ó, C dois pontos barra invertida temp. Então ele está lendo o registro corretamente, porque a gente disse que ele era para mostrar, antes de mostrar o formulário, ele era para mostrar essa mensagem com o valor da TMP, que é C dois pontos barra invertida temp. Então nossa rotina de leitura está funcionando corretamente. Muito bem. A maneira de usar ela é essa daqui, ó. Então a gente tem aqui o T funções e daí ponta função, a root key aqui e o campo que a gente quer, e ele vai retornar o valor. Vamos tirar essa variável teste fora daqui, que agora a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, na implementação do show aqui, ó, a gente vai criar um procedimento que vai fazer a leitura, então, de todas as informações que a gente precisa no registro do Windows conforme o monitoramento, aqui o monitoramento que a gente está trabalhando. Então, como é que vai funcionar? Aqui em cima, no type, ó, eu vou fazer o seguinte. Aqui em private, eu vou declarar uma procedure carrega dados, entre parênteses aqui, só carrega dados, só isso que nós precisamos. Então ela não vai retornar nenhum valor, ela só vai carregar os dados. Ctrl Shift C para gerar a implementação dela. E aqui no carrega dados a gente tem que fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar aqui, ó, só para aumentar essa tela, ó. Beleza. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ler cada informação do registro aqui, ó, deixa eu fechar o editor, cada informação do registro tem que ler o valor que a gente quer que seja, que é o segundo valor do monitoramento, certo? Então cada chave vai ter que ser lida nesse formato. Então como é que vai funcionar? Você vai pegar aqui na carrega dados, ó, e você vai fazer assim, ó. Você vai verificar, então, if, vamos colocar aqui entre parênteses, abre e fecha parênteses, o primeiro item aqui, ó. Vamos copiar tudo isso aqui, todo o primeiro monitoramento, vamos copiar
e vamos colar aqui no Delphi para a gente poder ir acompanhando. Ó. Então, if t funções ponto ler registro, a root key é o current user aqui, ó. Ctrl X, vamos lá. Abre e fecha aspas simples, vírgula, de novo, vírgula e de novo. Primeiro item, HKey current user. Segundo item aqui é essa parte toda aqui, que ele deu uma quebra de linha, né? Mas a gente vai ter que organizar. Ó. Então coloca aqui. Pronto, isso aqui. E o valor, o campo no caso, é este, o carinha de baixo aqui. Na verdade é o mesmo, né? O que muda é só o valor, o campo é o mesmo. Então esse carinha de baixo aqui, ó, tudo isso aqui, ó, eu vou dar um Enter aqui, ó, só para ficar na mesma linha, só para vocês poderem enxergar. Então, se isso aqui, ó, se tudo isso aqui for igual a 0, que é o valor que eu quero que ele fique, e, de novo, tudo isso daqui, ó, vamos copiar de novo aqui, ó, copia de novo, e, entre parênteses aqui, cola tudo de novo e vamos dar um Enter aqui para vocês poderem visualizar. Ó, então, se isso aqui for igual a 0 e aqui no final muda, ó, agora é New Start Panel, ó, não é Classic. E se esse aqui também for igual a 0, ou seja, se os dois carinhas aí forem igual a 0, o que vai acontecer? Then, daí você tem que colocar o que você quer que aconteça aqui embaixo. Então você dá um tabzinho aqui e você diz que o nome daquele componente, que é o chk ícone lixeira, que é o primeiro que a gente pegou aqui, ó, ícone da lixeira, né? Então a gente vai colocar aqui, ó, chk ícone lixeira ponto checked, chk ícone lixeira ponto checked é dois pontos igual a true, certo? Então se isso aí for verdade, ele vai marcar aquele carinha. Não precisamos colocar o ponto e vírgula aqui, porque vai ter um else chk ícone lixeira ponto checked dois pontos igual a false, ponto e vírgula para terminar. Então tem que fazer essa comparação. Depois eu vou colocar tudo numa linha só para organizar melhor para vocês. Ó. Então eu fiz a comparação dos dois itens aqui. Ó. Se esse primeiro cara for igual a 0 e esse segundo cara aqui for igual a 0 também, então eu marco esse carinha aqui. Ó. Se não, eu deixo ele desmarcado. E aqui no nosso show, a gente vai chamar aquela procedure que a gente criou ali, que é o carrega dados, ponto e vírgula. Na hora que eu executar o meu programa, se não tiver nenhum erro, que foi o que aconteceu aqui, ó, deixa eu ver o que está de errado aqui. Está faltando fechar um parênteses. Abrir um parênteses aqui, ou está sobrando um parênteses aqui, deixa eu ver. Aqui está sobrando um parênteses, ó. Sobrou um parênteses, vamos executar. Beleza, mostrou o ícone aqui, mostrou a tela, mas não marcou o item aqui. Por quê? Porque não está mostrando o ícone da lixeira na minha tela. Deixa eu abrir aqui a pastinha do programa. Cadê meus documentos? RAD Studio, Project 7 Config. Vamos entrar aqui no personalizar da minha tela, alterar ícones e vou marcar aqui o ícone da lixeira para ele mostrar. Ó. Vou dar um aplicar. Pode ver que já apareceu ali o ícone da lixeira, ó, certo? E vou rodar o meu programa agora. Ó. Vou pegar aqui o meu PRJ7config, dois cliques, ó, ele já veio marcadinho. Ou seja, se a lixeira está mostrando, ele aparece, se não, ele não aparece. Agora, basta você fazer a mesma coisa para os demais ícones. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar tudo isso aqui numa linha só. Isto aqui também.
Então eu vou colocar tudo numa linha só. Eu coloquei ali quebrado para vocês poderem entender melhor o que estava acontecendo. Até o then fica tudo numa linha só. E eu vou fazer todos os demais de acordo com o monitoramento. Então eu vou pegar para todos eles, vou colocar esses dados aqui, ó, conforme eu tenho aqui, né? Vou colocar esses dados e eu vou fazer para todos eles a mesma coisa, verificar se todos eles estão com o valor que eu quero que fique no final. Então eu vou fazer todos eles aqui, vou dar uma pausa e você faz isso no seu programa também, que é a maneira de você ler então os dados do registro. Depois que eu terminar aqui, eu volto para a gente continuar com o restante então. Bom, e depois de digitado tudo, provavelmente você vai ter um sistema semelhante ao que você está vendo aqui, né? Com várias informações, ó, pode ver que tudo está testado de acordo com o monitoramento. Aqui o end a gente utilizou porque tinha dois valores para testar, né? Os dois tinham que ser atendidos. Aqui você pode ver que só um valor foi testado, ó, que somente tinha uma chave para testar, né? Então tudo vai de acordo com a quantidade de valores que você tem para testar. Aqui temos um também, ó, então ficou nesse formato. E o último deles aqui, então tem 3 valores para testar. Então foi adicionado mais um end no final. Tem um end ali, tem mais um end aqui e mais o inicial. E sempre você deve mudar aqui o CHK barra pelo nome do item que você está querendo marcar. Então relativo aqui ao item que você está querendo utilizar. Agora vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui, botar em Default Layout novamente, está tudo salvo. Eu vou executar ele aqui, ó. Pode ver que ele trouxe alguns itens marcados já, que ele já leu no meu computador. Vou fechar ele aqui, vou minimizar o meu Delphi. Vou vir aqui em personalização, alterar ícones, ó. E vou marcar aqui os ícones da área de trabalho. Vou marcar arquivos de usuário, rede e painel de controle. Apliquei, ó, já apareceram ali. Se eu rodo o programa agora, ó, ele já trouxe marcado também, ó, arquivos de usuário, rede e painel de controle. Se eu for sair do programa aqui e desmarcar esse carinha aqui, ó, já saíram os ícones, ó, já saíram. Se eu abrir agora, pronto, ele já não faz mais a leitura. Então essa é a maneira de você fazer a leitura dos dados do registro. Por hoje já estamos com a nossa aula bastante avançada aí, já tem bastante assunto para vocês irem trabalhando. Então fica de tema de casa vocês fazerem o carregamento, a leitura de todos os dados aí, para que vocês possam ir montando o aplicativo de configuração do sistema de vocês. Se tiveres alguma dúvida, pode postar um comentário no nosso blog, ou então tá discutindo entre vocês mesmos, com um amigo, com um conhecido. Você pode estar montando um projeto junto com alguém aí para vocês poderem ir dando sugestão para o outro. No mais, meu muito obrigado a você e aguardo todo mundo na nossa próxima videoaula. Até mais!